Você já parou para pensar que, para encher uma simples garrafa de óleo de coco, é preciso quebrar, limpar e prensar mais de 15 cocos inteiros? E que, em uma única fábrica, milhares de frutos passam por um exército de máquinas tropicais que transformam polpa branca em um líquido dourado, puro e brilhante como o ouro? Mas, como é que o coco, esse símbolo do verão, se transforma em um dos óleos mais valiosos e cobiçados do planeta? Bem-vindos ao Fábricas e Fatos, o canal onde você descobre o que acontece por dentro das maiores indústrias do mundo. E hoje, nós vamos atravessar as portas metálicas das fábricas de óleo de coco para revelar cada segredo escondido por trás desse líquido milagroso. Imagine o som constante de correias, o cheiro doce do coco fresco e o vapor que sobe das prensas industriais. Cada etapa é uma dança de precisão, onde nada pode sair do controle. Um erro na temperatura e todo o lote é perdido. Um corte errado na polpa e toneladas de matéria-prima vão direto para o lixo. Mas o que faz o óleo de coco ser tão puro, tão resistente e tão versátil, capaz de ser usado na cozinha, em cosméticos e até em motores de alta performance? Nos próximos minutos, você vai ver o que nunca ninguém te mostrou. A jornada completa do coco, da casca até a última gota. Antes de seguir, já se inscreve aqui no canal Fábricas e Fatos, porque a próxima etapa vai te surpreender. Você imaginava que esse processo envolvia tanta engenharia e tecnologia? Nos coqueirais, tudo começa com a escolha do fruto certo. Trabalhadores experientes caminham entre as árvores, observando cor, som e até o peso do coco na mão. Os muito verdes, rachados ou leves demais ficam para trás. Só os maduros, com polpa grossa e cheia de óleo, entram no jogo. Em muitas regiões, máquinas trepadeiras ajudam na colheita, abraçando o tronco e subindo como robôs tropicais. Cada caminhão que sai do campo leva toneladas de cocos, amontoados como pedras marrons, em direção à fábrica. Quando o caminhão cruza o portão industrial, o cenário muda. A natureza dá lugar ao aço. Os cocos são despejados em um imenso funil metálico e seguem por esteiras que vibram sem parar. A primeira parada é a lavagem industrial. Jatos de água em alta pressão e escovas rotativas esfregam cada fruto, removendo areia, terra, folhas e qualquer impureza trazida do coqueiral. Em muitas plantas, essa água é filtrada e reutilizada, formando um circuito fechado que reduz desperdício e custo. Lavados, os cocos seguem para uma das etapas mais impressionantes visualmente: a quebra mecânica. Máquinas com lâminas de aço girando a milhares de rotações por minuto racham a casca em frações de segundo. O barulho é constante, como uma sequência infinita de trovões secos. A cada corte, surge o contraste. Por fora, marrom rústico. Por dentro, um anel perfeito de polpa branca. As cascas seguem por uma linha paralela. Mais tarde, podem virar carvão ativado, briquetes ou combustível para as próprias caldeiras da fábrica. A polpa, agora em pedaços, entra em um ambiente mais controlado. Ela passa por grandes discos cortantes que fatiam tudo em tiras menores, facilitando o próximo passo: os raladores industriais. São cilindros com dentes metálicos girando em alta velocidade, que transformam as tiras em uma espécie de farofa ou neve de coco, úmida, perfumada e cheia de óleo escondido. Se você pudesse estar ali, sentiria um cheiro doce e intenso, capaz de tomar o galpão inteiro. Só que essa polpa ralada ainda está cheia de água. E água demais é inimiga da qualidade e da durabilidade do óleo. Por isso, a massa segue para túneis de secagem. Esteiras largas carregam o coco ralado por câmaras onde circula ar quente em temperatura controlada. Nada de calor descontrolado. Se esquentar demais, o óleo oxida e perde qualidade.
Se esquentar de menos, fica úmido e estraga rápido. Sensores de temperatura e umidade acompanham cada lote. Em telas de controle, operadores veem gráficos subindo e descendo enquanto ajustam ventiladores, válvulas e resistências. Quando a massa atinge o ponto ideal, ainda flexível, mas sem excesso de água, ela é liberada para a próxima etapa. Agora, o coco não é mais fruto, nem só polpa. É uma massa pronta para ser prensada, quase como uma esponja cheia de óleo prestes a ser espremida. É nesse exato ponto que a fábrica faz uma espécie de checkpoint de qualidade. Amostras são coletadas, pesadas e testadas. Se estiver úmida demais, volta para secagem. Se estiver seca demais, o rendimento cai e boa parte do óleo fica presa na fibra. Enquanto isso, lá fora, novos caminhões continuam chegando com mais cocos, alimentando sem parar a fábrica que nunca dorme. O que era um fruto comum do litoral, agora, está transformado numa matéria-prima ajustada ao milímetro, pronta para a etapa mais hipnótica de todas, a extração do óleo, quando essa massa aparentemente simples começa a jorrar um líquido dourado e brilhante. Se todo esse caminho, do coqueiral às linhas de secagem automatizadas, já te impressionou, aproveita e deixa o seu like aqui no Fábricas e Fatos. Você vai ver o momento exato em que essa massa branca se transforma em rios de óleo de coco puro, sob a força brutal das prensas e a precisão dos sensores. A polpa de coco, agora seca e triturada, está pronta para revelar o seu tesouro. À primeira vista, parece apenas uma farofa esbranquiçada. Mas quando entra nas prensas industriais, o que acontece é quase mágico. Toneladas de pressão espremem cada célula até liberar o óleo que estava escondido dentro da fibra. O líquido que escorre, espesso e leitoso, é o óleo bruto de coco, o primeiro estágio do ouro tropical. Dependendo do objetivo da fábrica, existem dois caminhos: a prensagem a frio ou a extração a quente. Na prensagem a frio, o processo é mais lento, mas preserva os compostos aromáticos e o sabor natural do coco. O óleo sai translúcido, com aroma suave, perfeito para uso cosmético e culinário fina. Já a extração a quente utiliza vapor e temperatura elevada para aumentar o rendimento, ideal para a produção em larga escala. O resultado precisa depois passar por uma filtragem especial para eliminar resíduos e neutralizar o sabor. A diferença entre os dois métodos é mais do que técnica, é filosófica. De um lado, a pureza artesanal, do outro, a eficiência industrial. Mas em ambos os casos, o princípio é o mesmo: a busca pela perfeição líquida. Depois da prensagem, o óleo passa para grandes tanques de decantação, onde fica em repouso por várias horas. A gravidade separa o que é água, fibra e óleo. É um processo silencioso, quase meditativo. A natureza fazendo o trabalho que nenhuma máquina apressa sem perder qualidade. Quando o óleo puro sobe à superfície, ele é conduzido por tubos de aço inoxidável para um sistema de filtragem ultrafina. Ali, malhas de microfibra capturam qualquer partícula invisível, transformando o líquido em algo tão claro que reflete a luz como vidro líquido. Enquanto as máquinas trabalham, operadores humanos continuam fundamentais. Eles inspecionam cor, cheiro e viscosidade. O toque humano que nenhuma inteligência artificial substitui. Um aroma levemente queimado ou um tom amarelado já é suficiente para identificar um lote fora do padrão. É o olfato humano, somado à precisão das máquinas, que mantém a reputação de pureza do óleo de coco. E cada litro extraído tem destino certo. Parte vai para cosméticos, outra para alimentos, e o excedente pode virar base para biocombustível. Nada é desperdiçado. O que começou como polpa branca agora é um produto valioso e multifuncional, distribuído para o mundo inteiro. E agora me conta,
Qual dessas etapas mais te surpreendeu? A força das prensas, a calma da decantação ou o brilho do óleo filtrado? Deixa aqui seu comentário e diz também de qual cidade e estado você está assistindo o Fábricas e Fatos. No próximo ato, você vai ver como a tecnologia de ponta e os robôs tropicais garantem que cada garrafa saia perfeita, sem uma única gota fora do padrão. O óleo de coco agora está puro, translúcido e brilhante. Mas antes de chegar até você, ele ainda precisa passar pelo teste final da perfeição. É aqui que a tecnologia tropical mostra toda a sua força. Uma sinfonia de sensores, robôs e luzes de inspeção que não perdoam nenhum erro. Nos tanques de filtragem final, malhas metálicas microscópicas removem qualquer partícula invisível. Sensores de turbidez analisam a passagem da luz através do óleo. Se algo está fora do padrão, a linha é pausada automaticamente. É como se a fábrica tivesse olhos e consciência própria, supervisionando cada gota que flui pelos tubos de aço inoxidável. Logo ao lado, começa o envase automatizado. Braços robóticos, precisos como cirurgiões, enchem até 120 frascos por minuto, sem derramar nada. As garrafas, transparentes como cristal, passam por esteiras sob luz branca intensa. Câmeras de alta velocidade detectam até microbolhas ou diferenças de volume e, num sopro de ar, removem qualquer frasco imperfeito da linha. Enquanto isso, no laboratório, técnicos humanos, ainda insubstituíveis, analisam amostras de cada lote. Eles testam densidade, acidez e cor. Uma leve variação na tonalidade já pode indicar impureza ou oxidação. Por isso, cada lote aprovado recebe um código que permite rastrear o momento exato da produção, a prensa utilizada e até a origem dos cocos. As garrafas que passam em todos os testes seguem para a rotulagem automática. Sensores ópticos alinham cada etiqueta com precisão milimétrica e braços mecânicos as aplicam com sincronia perfeita. Em seguida, as caixas são formadas, lacradas e empilhadas por robôs paletizadores que trabalham em silêncio, como uma coreografia invisível. Uma fábrica moderna de óleo de coco consegue produzir até 100 mil litros por mês, abastecendo tanto a indústria alimentícia quanto a cosmética mundial. O mais curioso é que parte da energia que move tudo isso vem das próprias sobras do processo. As cascas queimadas geram vapor, e o vapor aciona turbinas. Ou seja, a fábrica se autoalimenta, fechando um ciclo sustentável e eficiente. Incrível, né? Se essa mistura de engenharia, precisão e sustentabilidade te impressionou, deixa o like aqui no Fábricas e Fatos e ajuda a espalhar o conhecimento sobre o que acontece dentro das fábricas mais fascinantes do planeta. E se prepare, porque agora vem a revelação final. Como até os resíduos do coco se transformam em novos produtos. O verdadeiro segredo sustentável dessa indústria dourada. Quando as máquinas silenciam e as luzes da fábrica se apagam, o que sobra não é desperdício. É o que a indústria chama de segundo ouro do coco. Os resíduos que, longe de serem lixo, voltam para o mundo com novas funções e significados. A cada tonelada de cocos processados, sobra uma montanha de cascas, fibras e polpas desidratadas. Mas nada disso é jogado fora. As cascas externas, duras como madeira, são levadas para uma linha de carbonização. Ali, sob calor controlado e oxigênio limitado, elas se transformam em carvão ativado, usado em filtros de água, cosméticos e até em medicamentos. É um produto de alto valor, exportado para dezenas de países. Já as fibras marrons, conhecidas como coir, passam por lavagem e secagem e se tornam matéria-prima para tapetes, cordas, estofamentos e substratos agrícolas. Em estufas e plantações, esse material ajuda a reter umidade e a nutrir o solo.
É o próprio coco devolvendo vida à terra de onde veio. E a polpa que sobra após a extração do óleo, essa vira farelo de coco, riquíssimo em proteína vegetal. Ele alimenta animais, vira ingrediente de barras energéticas e até base para produtos de panificação sem glúten. Nada se perde, tudo se transforma. No topo desse ecossistema industrial, há ainda o reaproveitamento energético. O vapor quente gerado durante a secagem da polpa é canalizado para alimentar as caldeiras, fechando um ciclo térmico eficiente. É a própria fábrica se autoabastecendo, um sistema que respira sustentabilidade e reduz a emissão de carbono em até 30%. Mas há algo ainda mais impressionante. Em muitas regiões produtoras, como nas Filipinas, Indonésia e Nordeste do Brasil, o coco sustenta famílias inteiras. Cada parte do fruto gera trabalho, desde quem o colhe até quem manuseia as máquinas de envase. E o óleo, que viaja o mundo em garrafas elegantes, carrega consigo uma cadeia de histórias humanas, de suor e de inovação tropical. Hoje, o óleo de coco está presente em cosméticos de luxo, em cozinhas, em medicamentos e até em biocombustíveis experimentais. Um único produto que conecta a natureza, a ciência e a tecnologia, símbolo da versatilidade e da inteligência humana em aproveitar o que a terra oferece. E quando você olhar para uma garrafa de óleo de coco na prateleira, talvez se lembre do que há por trás dela. Uma dança entre tradição e robótica, entre o campo e o laboratório, entre o calor do sol e o brilho do aço. Aqui foi o Fábricas e Fatos, revelando mais uma vez o espetáculo escondido dentro das indústrias que movem o nosso mundo. Agora me conta nos comentários. O que mais te surpreendeu nessa jornada? A força bruta das prensas, a precisão dos robôs ou o ciclo perfeito que transforma tudo em algo útil? E claro, se inscreva aqui no Fábricas e Fatos para continuar explorando comigo os segredos mais impressionantes da indústria mundial. Porque no fundo, cada fábrica é um universo. E o próximo episódio pode te levar a outro planeta de aço, fogo e engenharia. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último vídeo. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.